Tá, vocês leram o título do vídeo e já estão com paus e pedras na mão, mas por favor, me escuta. Eu não tenho nada contra o Corey. Eu juro, se eu tivesse algo contra o meu mano Cordas das Antigas, eu nem teria inserido os memes deles na minha pasta de insert. O que eu vou fazer aqui é uma crítica pontual sobre algo que ele falou e de uma maneira direta, ao ponto e didática para todo mundo entender o meu ponto de vista. Tudo bem? Tudo certo? Vamos começar? E se quiser discordar, pode discordar aí. Eu particularmente adoro o Corey. Acho ele uma pessoa muito divertida, sensata, fofa e, no geral, eu concordo com a maior parte do que ele fala nos seus vídeos. Mas hoje eu vim discordar dele em um ponto que eu sinto que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, visto que é uma coisa que diz ao meu respeito. No segundo canal do Corey, ele comentou sobre 2 tretas onde haviam pessoas autistas envolvidas e que usaram o autismo como escudo para se defender das coisas criminosas que eles fizeram. E até aí, concordo perfeitamente com ele. Você ser de uma minoria não isenta você de ser uma pessoa horrível que fica usando esse fato de escudo. Isso não apenas é nojento, como também esvazia completamente a luta de pessoas honestas que estão dentro dessas minorias e acabam não sendo levadas a sério quando sofrem esse preconceito porque tem esses mau caráter fazendo merda. Só que o meu ponto de discordância vem quando o Corey começa a falar da vivência da cunhada dele, que é uma autista de nível de suporte 3, e o aumento do diagnóstico de autismo nos últimos anos. Eu vou falar uma coisa, a galera não vai gostar do que eu vou falar, mas isso vai virar uma palhaçada nos próximos anos. O que vai ter de gente? É o que eu falei agora há pouco, eu vou processar. Aí vai lá, manda um laudo lá, eu sou autista, o juiz vai falar, a pessoa é autista, não posso fazer nada. Vai virar festa da impunidade, porque hoje qualquer médico Zé Boqueta aí vai lá e tira um laudo pra pessoa, não faz teste, não faz nada, a pessoa não faz nada, só vai lá paga um psiquiatra, sei lá, quanto que é uma consulta, vai lá, vai falar, você é, acabou, tá aqui o laudo, toma. E aí eu falo, meu Deus, Cor, você não tem respeito com o autista? Não, com os autistas? Você não respeita autista? O ponto não é esse. O ponto é, eu sei o que é uma autista de verdade. Eu tenho uma cunhada que ela tem, o grau é o mais severo que tem, ela não tá nem nessa realidade. Ela tem um autismo, e tem um amigo meu de infância que o filho dele é autista do grau 2, que o menino, agora que tá fazendo tratamento, agora o menino consegue falar. Agora o menino tá conseguindo pelo menos formular a frase. A minha cunhada, nem isso ela faz. Ela não consegue nem falar. Ela não tá nem nessa realidade, tá bom? Então, muita gente que se fala autista, não dá pra saber se é autista de verdade. E se for, é o grau 1, é Asperger. Eu tenho opiniões. Vamos ouvir elas. Pra começar, deixa eu me apresentar pra quem não me conhece. Oi, tudo bem? Eu sou Sara, às vezes vocês podem me chamar de Sebastian. Eu sou autista nível de suporte 2, namoro há 5 anos com uma pessoa que é autista e TDAH. E pra completar o bolo, eu fui agente de apoio escolar responsável pelo cuidado de crianças portadoras de necessidades especiais por 2 anos, fora as minhas próprias pesquisas sobre o assunto para conseguir explicar o meu transtorno da melhor forma possível. Então eu acho seguro dizer que eu tenho pelo menos um pouquinho de experiência no assunto. Então, para começar, Corey, eu entendo 100% a sua indignação em relação a pessoas que usam autismo para justificar as merdas que fazem e médicos relaxados que nem ao menos fazem os testes necessários para dar o laudo de autismo, sabendo que um laudo errado pode custar a vida de uma pessoa e atrapalhar demais um sistema inteiro que busca cuidar e acolher essa comunidade. Você não tá errado nisso e eu espero de coração que a sua cunhada consiga recuperar os benefícios que ela perdeu. O meu ponto aqui é que tratar como se casos como o do Ouriço Pintor, da Cristiane e outras pessoas arrombadas que usam carteirada de "eu sou autista, logo você não pode me punir", como se fosse a maioria, é pegar uma minoria barulhenta e tratar ela como maioria. Fora dá a entender que estamos vivendo a, entre aspas, epidemia de autismo, porque qualquer um pode dar o diagnóstico. E vai por mim, não é isso que tá acontecendo. Existe um vídeo muito bem feito sobre esse tópico que o Melo do Caramelo Animations fez sobre essa tal epidemia de autismo que estamos vivendo. E nele ele comenta uma coisa que eu aprendi nesse meu trabalho de agente de apoio.
Nós estamos descobrindo mais casos de autismo nos últimos anos porque a pesquisa sobre o transtorno aumentou. Os estudos apropriados sobre autismo têm pouco mais de um século de pesquisa e até não muito tempo atrás ainda chamavam o autismo de nível de suporte 1 e 2 de síndrome de Asperger. E mesmo com tantos estudos recentes e uma compreensão melhor do que o autismo é, tal qual muitos outros transtornos mentais, ainda assim, conseguir um diagnóstico de autismo é muito difícil. Eu tive que ralar para conseguir encontrar uma psicóloga com a qual eu conseguisse me consultar e depois eu ainda tive que correr atrás no CAPES para conseguir o meu laudo propriamente dito. E não foi coisa de semanas não, foi meses, quase um ano de consulta. Rebi, minha namorada, foi diagnosticada como síndrome de Asperger na infância, numa época que pouco se falava sobre isso. E, justamente por esse fato, eu teve que refazer todos os seus laudos recentemente, porque eu não tinha nenhum direito sendo diagnosticada com síndrome de Asperger. E isso foi uma coisa que levou meses e meses para ser feita. Na escola que eu trabalhei, haviam várias crianças que a gente suspeitava de ser autistas, ou mesmo que possuíam um diagnóstico, mas que os pais tinham dificuldade de conseguir ajuda para elas, ou me sobrecarregavam porque só tinha uma agente de apoio para 15 salas diferentes, sendo que todas essas crianças precisavam ser acompanhadas em algum nível. E isso porque eu não citei o fato de que, na maioria das vezes, a gente se depara com profissionais presos à visão de 1940 de que autismo é um transtorno de meninos brancos e héteros com a tendência de se tornarem supergênios em alguma área de conhecimento. O que leva, na verdade, a um movimento contrário, onde muita gente que precisa desse diagnóstico não está recebendo por conta do despreparo desses médicos. Novamente, eu vou reiterar, existem sim profissionais mau caráter que nem ao mesmo fazem os testes para diagnosticar alguém com autismo. Existem sim pessoas que se autodiagnosticam baseado em estereótipos e vídeos tendenciosos na internet. Existem sim pessoas que fingem ter algum transtorno por achar legal. Existem sim os filhos da puta que usam o próprio transtorno para fazer atrocidades. E existem sim profissionais de justiça despreparados para lidar com pessoas autistas. Mas isso não é o padrão. A maioria de nós só tá tentando existir num mundo que não foi feito para lidar com pessoas como nós, que tem problemas justamente na parte de socialização e percepção do mundo. Por conta dessa visão limitada sobre o que é o autismo, muitos de nós evitamos pegar benefícios que nos são de direito porque temos medo de sermos confundidas com gente assim. E criamos um senso de, eu nem tô tão mal assim pra precisar disso. Eu mesma fico morrendo de vergonha de usar a fila preferencial ou banco preferencial no ônibus por acharem que eu tô sendo uma aproveitadora e por não me sentir, entre muitas aspas, autista o suficiente pra isso. E, na verdade, isso me leva ao meu segundo ponto de crítica. Corey, eu vou reiterar novamente. Eu espero de coração que a sua cunhada consiga recuperar os benefícios que são de direito dela. Porque o nível 3 de suporte dentro do autismo é algo que tem que ser levado a sério, tanto pela segurança dela quanto pela segurança da família. Pois ele representa as comorbidades mais severas do autismo, como as dificuldades motoras, de fala, de percepção espacial, raciocínio, etc. Eu acredito que todo mundo aqui concorda nisso. Agora, eu não acho certo você levar apenas os casos que você conhece de autismo como base para dizer quem merece ou não essa ajuda. Eu sei que você não quis dizer isso, porém, o modo com o qual você se expressou abre precedentes para se pensar que apenas pessoas como a sua cunhada podem estar dentro do espectro por seguirem esse padrão. Dando o meu relato de exemplo. Eu demorei 22 anos da minha vida para entender que o meu cérebro não funciona da mesma forma que o cérebro da maioria das pessoas, porque o estereótipo da pessoa autista é aquele que eu citei do garoto branco hétero com imensa aptidão para alguma área de conhecimento e que tá isolado do convívio da sociedade. Eu sou uma pessoa agitada que não para de falar e nem tem muito controle do volume da própria voz, e que aparentemente entende bem as normas sociais. Então, por muito tempo, não passou nem perto da minha cabeça, e nem da cabeça de ninguém que me conhece, de que eu pudesse ser neurodivergente, até eu começar a namorar Rebi. E eu perceber que não era normal o meu nível de agitação e de hiperfixação em assuntos tão específicos quanto, sei lá, Tarsila do Amaral. Mas a desconfiança inicial da minha neurodivergência era para TDAH.
porque eu pareço mais com o estereótipo de pessoa com TDAH. Mas qual não foi a minha surpresa quando o resultado dos meus exames saiu e eu praticamente gabaritei todos os sinais de autismo? E por que isso aconteceu? Simples, porque autismo é um espectro, ou seja, haverão variantes de vários dos sintomas que os caracterizam. Haverão autistas que não vão conseguir falar normalmente, enquanto outros falam de maneira tão rebuscada que chega até a impressionar. Haverão autistas que não vão conseguir te olhar no olho, enquanto outros vão olhar no fundo da sua alma. E haverão autistas que não vão conseguir saber agir em determinadas situações sociais, enquanto outros podem compreendê-las tão perfeitamente que se alguém sai do padrão, isso buga o nosso sistema. Para ficar mais fácil de entender, eu irei utilizar 3 personagens que muitas pessoas autistas se identificam e interpretam eles como pessoas autistas, mesmo que isso não fosse a intenção das pessoas que os criaram. Ou seja, o famoso Red Canon. Mas aqui vai servir bem. Eu tô falando do Laios e do Cabro, de Dungeon Mesh, e da Zoe, de Guerreiras do K-Pop. O Laios é bem o que a gente pensa quando se fala de autismo. Ele é péssimo em lidar com pessoas, tem um interesse especial fortíssimo em algo muito específico, que são os monstros, tem dificuldade em expressar o que sente a ponto de ser mal interpretado, tal qual ele possui dificuldade de entender os outros, quando eles não são claros com ele, num nível de ser considerado inocente demais para situações sociais, além de ter vários instintos, ou seja, vários movimentos e barulhos involuntários que ajudam ele a se regular. Mesmo que não fosse a intenção da Ryoko Kui, a autora de Dungeon Mesh, ele possui inúmeras características que ajudam a pessoas autistas a se identificar com ele. Mas agora, vamos dar uma olhada no Cabro. Ele entende até bem demais assuntos de socialização, a ponto de fazer uma análise extremamente detalhada do que as pessoas dizem pra ele e de como elas se portam para saber exatamente como agir de acordo com os conhecimentos que ele adquiriu para cada situação. Na mesma medida que o Laios é aficionado por monstros, ele é aficionado em conhecer pessoas e a teia complexa que são as relações sociais que formamos ao longo da vida. Além de sustentar um olhar que te encara dentro da sua alma toda vez que ele vai falar com alguém. A princípio, pode parecer que ele não é autista porque ele tem uma excelente oratória e gosta de interagir com pessoas. Mas quando você percebe que ele é excelente em mascarar essas características do autismo, você consegue notar que ele tem as mesmas dificuldades do Laios em formar laços e interagir socialmente como as pessoas comuns esperam que a gente interaja. E isso me leva a falar da mais diferente aqui, a Zoe. Ela é energética, fofa, não para quieta por um segundo, faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, etc, etc, etc. Seria bem fácil jogar ela pro lado do TDAH, mas aí vem 2 informações bem interessantes. A primeira é que autismo e TDAH compartilham de muitos sintomas, tal qual síndrome de Tourette, altas habilidades, borderline e outras neurodivergências. A segunda é que, da mesma forma que existem autistas que são bem agitados, existem pessoas TDAH que são muito mais quietas e reservadas, que é o caso de Rebi, minha namorada, que demonstra a agitação do cérebro dele de forma muito mais sutil do que o estereótipo de TDAH. Com esses 2 pensamentos em mente, fica fácil de perceber por que pessoas autistas se identificaram com a Zoe. Ela tem uma fixação gigante por tartarugas, não entende direito certas coisas que parecem óbvias para pessoas neurotípicas, ou seja, que não possuem nenhuma neurodivergência, tem dificuldade de controlar coisas que não seriam apropriadas para o ambiente, como gritinhos, volume da voz, falar demais. Ela processa o mundo de uma forma literal, é rotulada por estranha por ficar focada nas músicas que ela escreve, seus trejeitos não são nada comuns e ela tem pensamentos muito fora da casinha. E, principalmente, a cena em que ela cai pra manipulação do Guimá, ele fala exatamente isso pra ela. Você é demais e ao mesmo tempo não é o suficiente. Você nunca vai pertencer a lugar nenhum. Que é um pensamento que eu sofro muito pra tirar da minha cabeça. A sensação de ser irritante demais pra todo mundo e nunca ser o suficiente pra ninguém. Isso me quebra todos os dias. Porque não importa o quanto eu mascare esses sintomas, parece que eu nunca vou fazer parte desse mundo. Esses 3 personagens têm muitas diferenças entre si. E mesmo assim, todos eles podem ser lidos como autistas porque compartilham, em maior e menor escala, os mesmos sintomas que tornam sua socialização e convivência com as pessoas mais complicadas. A gente não chama esse transtorno de transtorno do espectro autista à toa. Autismo é um espectro que engloba pessoas muito diferentes entre si, mas todas unidas pelas mesmas comorbidades e sintomas que surgem em maior e menor escala.
mas que igualmente precisam de atenção e carinho. Criar um padrão que apenas um tipo de pessoa autista merece suporte porque parece ser mais autista é algo completamente errado. Mesmo nos níveis de suporte mais baixos, pessoas autistas precisam de ajuda. Eu passo mal quando as pessoas falam todas ao mesmo tempo no Macau. E já tive muita crise de não conseguir trabalhar, de tanto comerem o meu cérebro de problemas que vinham ao mesmo tempo. Eu já vi minha namorada ficar dias sem conseguir trabalhar em coisas que ama por causa da exaustão mental que pessoas do trabalho dele causaram. Eu quero me fazer entender aqui, Cor, que você conhece uma pessoa autista, mas ela não é régua para você dizer quem é ou não é autista. Eu já ouvi você se referindo a pessoas autistas de nível de suporte mais baixo como autistas de Twitter, e por mais que essa não fosse a sua intenção, isso é uma forma de menosprezar essas pessoas e estigmatizar toda a nossa existência. Ah, e além disso, nós não usamos mais o termo Asperger, porque remete a um ser humano horrível que tinha uma visão extremamente limitada sobre o que era autismo. O intuito desse vídeo não é de forma alguma te acusar de algo, Corey. Eu não quero que as pessoas te odeiem e nem nada do tipo. Porque, por favor, quem é Sarah de Bliss na roda do queijo? O que eu quero com esse vídeo é abrir um diálogo saudável e explicar pra você por que falar de autismo da maneira como você falou é tão problemático. E novamente, eu não apoio quem fica usando autismo como desculpa pra cometer crime, muito menos quem usa autismo como estética e faz autodiagnóstico com base de informação tirada do cu. Pra esse pessoal aí, eu mando o meu mais sincero vai se fuder. Agora, botar autismo numa caixinha e levantar uma bandeira perigosa em relação ao aumento de diagnósticos é sim passível de crítica. Eu não sei se o Corey vai ver esse vídeo, mas se ele ver, eu espero genuinamente ter me feito entender e que possamos abrir um diálogo saudável sobre o assunto. Corey, novamente, eu te admiro muito como criador de conteúdo e como você mesmo falou, nós somos todos seres humanos e estamos passíveis de cometer erros, especialmente sobre assuntos que não necessariamente são da nossa vivência, mesmo que pessoas próximas de nós sejam parte de minorias. Você é uma pessoa incrível, responsável e muito honesta. E mesmo que eu não tenha concordado com você nesse ponto, eu continuo te acompanhando e achando você maravilhoso. E tudo de bom pra você, tá? E bem, é isso. Eu não vou fazer nenhuma das minhas propagandas de fim de vídeo. Apenas quero pedir para que vocês olhem a bibliografia na descrição e também no comentário fixado. E pelo amor de Nexo, conversem como seres humanos decentes nos comentários. Não quero ver ninguém tacando hate desnecessário em ninguém, hein? Enfim, é isso. Eu tô indo nessa.